Boa noite a todos. Hoje é quarta, dia de tratamento espiritual. Então nós teremos agora a meditação com o João e logo em seguida teremos a aula de esclarecimento com a Mônica. Vamos convidar agora o João para entrar na live. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, você? Tá me ouvindo bem, hein? Sim, tá ouvindo bem. Ok. Vamos lá, então, para a Vamos meditação? lá. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos todos fechar os nossos olhos. Vamos voltar para a nossa respiração, concentrando-se no ar que entra, concentrando-se no ar que sai das suas narinas, dos seus pulmões. Agradecendo a Deus nesse momento, visualizando a imagem amorosa e iluminada do Mestre Jesus, e das suas mãos caem uma torrente, uma cascata de luz, e essa cascata cai serenamente das mãos do Mestre sobre cada um de nós na sua casa, cada um no seu local, agradecendo a Deus por essas bênçãos celestes, por esse momento ao Mestre. E essas luzes vão caindo intensamente. Essas cascatas de luzes vão caindo harmoniosamente sobre cada um de nós. E essas luzes, a partir de agora, vão purificando, limpando todas as energias desqualificadas, que não nos servem mais para nada. Respirando tranquilamente, calmamente, fazendo essa conexão com o Mestre Jesus, através da sua mente com a mente do Mestre, a sua luz interna, sua chama crística, o seu coração conectado ao coração do Mestre. Um bálsamo celeste irradiando sobre você nesse momento, vai purificando, vai energizando, vai revitalizando todo o seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo astral. Vai sendo purificado, transmutado, energizado. Relaxe toda a sua musculatura, solte, relaxe. Todas as tensões nervosas vão sendo desfeitas. Todas as dores e todos os desconfortos vão sendo retirados, vão sendo dissolvidos. Cada célula de seu corpo, cada órgão, cada átomo, cada molécula está sendo vibrado, vai sendo energizado
seu centro de energia, seus chakras, roda numa velocidade da harmonia, da paz, do amor, do equilíbrio. Dedique esse momento a você, à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Respirando tranquilamente, calmamente, equilibradamente. Vamos fazendo nossa contagem regressiva de retorno, agradecendo ao Mestre, à Rainha, à Mãe Divina de toda bondade, aos anjos guardiães, anjos protetores, aos seus amigos celestiais. Agradecer pela vida. 3, retornando, mantendo um estado de tranquilidade, paz. 2, 1. Podemos abrir os olhos calmamente, tranquilamente, retornando para a direção da Mônica, da Vanessa. Mantenha-se tranquilo, calmo e sereno. Vamos retornar, podemos abrir os olhos. Agradecendo ao Mestre, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Mantenham essa irradiação celestial, dessa luz interna. Oi, Vanessa. Oi, João. Já encerrou? Já, né? Já encerrei já. Muito obrigado. Tá? Obrigada. Um Outro abraço, João. Então, agora nós vamos chamar a Mônica para fazer a aula de esclarecimento e o tema é família. Olá, boa noite a todos. Estamos então iniciando mais uma aula de educação. Hoje, excepcionalmente, eu estarei substituindo a doutora Aline Velasco, que por motivo de força maior não pôde comparecer nessa live, mas se Deus quiser, na próxima quarta-feira, estará aqui com a gente mais uma vez falando sobre esse tema, que é a família. Eu tô só um instantezinho, gente, que eu tô procurando o meu óculos aqui. Só um pouquinho. Bom, eu preciso do meu óculos aqui, onde que eu aperto? Bom, eu sem óculos mesmo. Então, gente, hoje vamos começar então falando sobre família. Conceito de família, essa família que tem mudado tanto ao longo dos tempos, a própria formação da família está assim, se modificando ao longo desse tantos milênios, séculos, meses, enfim.
Antigamente, as famílias eram formadas assim, tradicionalmente pelo pai, a mãe e muitos filhos. Aos poucos, esses filhos, em função da questão econômica mesmo, os filhos foram diminuindo e hoje em dia existem famílias formadas, né, ainda tradicionalmente pai, mãe, alguns filhos, mas existem também famílias formadas por dois pais, por duas mães, famílias onde que a mulher é o chefe da casa, famílias onde que, em função também da facilidade que hoje em dia tem de divórcio, da dissolução do casamento, então as pessoas se casam novamente, trazem consigo seus filhos, e se encontram com filhos de outros casamentos de seus parceiros. Enfim, às vezes a família é muito pequena ou muito grande, mas são sempre aqueles núcleos familiares com os problemas conhecidos de todos. Apesar de, paradoxalmente, a família ser aquele local, aquele lugar de maiores alegrias, onde a gente se completa e se realiza, é também, infelizmente, o palco de muitos, inúmeros problemas de variadas naturezas, e que todos nós sabemos, né? Todos nós que vivemos em família, marido, filhos, avós, sogros, sogra, enfim, são problemas que todos conhecem. E, mas mesmo assim, gente, a questão é a seguinte: de acordo com Joana de Ângeles, a família ainda é assim aquela escola de educação moral e espiritual. E segundo Emmanuel, ela ainda é a mais importante assim, instituição que tem aquela função de regenerar, aquela função educadora e regeneradora, para que consigamos, assim, na nossa encarnação, conseguir concluir o nosso intuito, que é de evolução espiritual. E não existe lugar mais apropriado do que a família, porque é onde nós somos nós verdadeiramente, sem as nossas máscaras, sem aquele verniz. E na família, a gente se reencontra, né? De acordo com a doutrina espírita, e nós aqui é um tratamento espiritual, né, de um centro espírita, então a gente se baseia nisso. A família é onde a gente encontra com aqueles adversários do passado, aquele talvez inimigo nosso, aquele que talvez tenha feito muito mal para a gente, ou a pessoa com a qual a gente tenha prejudicado. E a gente tem, então, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de tentarmos modificar as situações, nos reconciliarmos e mudarmos a história. E na maioria das vezes é o que acontece. Então, nós, assim, nos núcleos familiares se juntam pessoas, às vezes, com bastante animosidade anterior. Mas não é também necessariamente sempre assim, porque a família também é onde se encontram os afetos antigos, aqueles seres que vêm caminhando juntos por séculos, unidos por ideais comuns, unidos por afinidades iguais, e aproveitando assim dessa cumplicidade para crescerem e evoluírem juntas, porque não é só a dor que faz crescer, o amor também opera milagres. E onde existe amor verdadeiro, num núcleo familiar, as bênçãos são variadas, enormes, e a oportunidade de crescimento é muito grande. Então, assim, a gente pode perceber que essa questão da família é de uma complexidade enorme. E assim, uma ferramenta das mais interessantes para essa nossa regeneração, para esse nosso reequilíbrio. Porque no convívio familiar, todos nós desempenhamos um papel. Na verdade, cada pessoa desempenha múltiplos papéis durante a vida. Ninguém é apenas pai, ninguém é apenas esposo, esposa, irmão.
A gente, às vezes, desempenha todos esses papéis simultaneamente, e dentro de casa, o pai tem uma função, a mãe tem a função, o irmão, o filho, todos esses com funções bem características e igualmente importantes, assim como pai, como mãe, como filhos e por aí afora. Cada papel tem a sua importância nesse processo de aprendizado, de reeducação dos sentimentos. Os pais, naturalmente, por serem a união dos cônjuges, ser o começo de tudo, onde começa a família, então eles, assim, são os educadores naturais por excelência. Mas não são exclusivamente os pais que ensinam, e não são apenas os filhos que aprendem. Nesse convívio familiar, o aprendizado é uma coisa uma via de mão dupla, onde você aprende, ensina e aprende constantemente, diariamente. Não é porque os pais têm mais sabedoria que eles não aprendem com os filhos. E a vida está aí para ensinar, porque o dia a dia, as situações corriqueiras, das mais banais, aquelas mais importantes, estão repletas de situações que nos ensinam a perdoar, a refletir, a reconsiderar, porque se não fosse assim, ninguém sobreviveria num lar com um mínimo de respeito e de amor. E assim, muitas pessoas podem se perguntar, mas por que eu nasci nessa família que eu não me identifico com ninguém, que não tem nada a ver comigo? Será que Deus errou? Será que eu caí no lugar errado sem querer? Será que houve um descuido e eu saí e apareci num lugar que não devia? Absolutamente não, isso é impossível de acontecer. Você está no lugar que você deveria estar, naquele lugar que você precisa para aprender, com as pessoas que você estão convivendo com você vai aprender aquilo que você tem necessidade verdadeiramente de aprender. Deus nos dá a família que nós merecemos e precisamos. Com alguns nós podemos nos dar bem, com outros nem tanto. E muitas das vezes a gente se vê numa situação complicada, onde a gente talvez tenha uma certa animosidade com o filho, com o irmão, que você pensa, meu Deus, né? Além de não se dar bem, ainda vem aquele sentimento de culpa horroroso, porque você não tem o sentimento que é esperado, entre aspas, né, de irmão, ou aquele amor que se espera que a mãe tenha pelo filho, que o filho tenha pela mãe, enfim. Isso acontece em função do que eu disse anteriormente, quando desafetos se reúnem em uma família e aos poucos que essas situações vão sendo trabalhadas. Porque é nesse momento que você que tem esse problema, que passa por esse problema, em vez de chutar o balde, jogar a toalha, deve refletir um pouco mais e pensar, se eu estou vivenciando essa situação, é porque ela quer me mostrar alguma coisa, não foi por acaso. Então, tenha um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência e de boa vontade, porque a gente sabe que muitas vezes nem toda boa vontade do mundo consegue resolver alguns determinados problemas que são gigantescos. Mas a gente não sabe do nosso passado. A gente não sabe se por acaso aquele familiar doente, complicado, com tantos problemas psicológicos, não é assim justamente porque fomos nós, numa existência passada, que provocamos ele e tornamos isso que ele é hoje. Então, antes de desistir, a gente tem que se esforçar, a gente tem que tentar, a gente tem que verdadeiramente fazer uma análise do nosso comportamento e pensar, eu estou esforçando ao máximo, eu estou fazendo tudo que é possível, estou tendo boa vontade, eu estou tendo paciência necessária com essa pessoa que precisa de mim nesse momento, porque a vida é cíclica. A gente nunca acontece de a gente passar uma existência inteira sem problemas nenhum. Sempre um ou outro membro da família está envolvido em alguma dificuldade particular. Uma hora é você, outra hora é o outro. E você precisa ter essa boa vontade, esse senso de compreender que, às vezes, o momento é de você ficar calado. Porque pode ser que você tenha razão,
Mas a outra pessoa que convive com você pode estar vivenciando uma dor que não é a sua, mas é muito forte para ela. Pode ser que essa pessoa esteja doente. Pode ser que ela esteja com algum problema que nem ela sabe que tem. Então, assim, é necessário que as pessoas que vivem em família tenham essa capacidade de ter, assim, indulgência mesmo com o outro, com o seu familiar, para a sanidade mental de todos, para que o grupo onde que vocês vivem consiga ter um mínimo de convivência salutar e sabendo, gente, que não foi por acaso que essas pessoas, vocês, nós nos reencontramos e estamos naquele lugar onde que nós estamos. A gente sabe também, né, nós espíritas, aqueles que praticam essa doutrina, que estudam essa doutrina, que existem dois tipos de família. Existem as famílias espirituais, existem as famílias de laços corporais, né, que elas que são apenas famílias biológicas, assim falando. As famílias espirituais, que são aquelas formadas de pessoas com afeto em comum, com afinidades mútuas, que escolheram ficar juntas e caminharem juntas, são famílias indestrutíveis, que vão se perpetuar e cujos laços de amor e afeto só tendem a aumentar cada vez mais. Aquelas famílias estritamente biológicas são famílias assim mais frágeis. Não que seja impossível que o afeto desenvolva e desabroche ali. Mas não invariavelmente também a gente sabe que às vezes são relações que não progridem e às vezes elas terminam nessa própria existência. Porque são famílias assim onde que não existe assim nenhum compromisso maior de ambas as partes. E por que é que estão assim? Qual seria a razão de tantos desajustes assim na família? Será que são apenas coisas do passado, problemas antigos que agora estão se desencadeando na nossa vida, na nossa frente, frutos de escolhas erradas? Não necessariamente, né? Porque muitas vezes o que acontece é fruto apenas do nosso desajuste pessoal, do nosso desequilíbrio pessoal e momentâneo, do nosso egoísmo mesmo. Às vezes, a nossa dificuldade em nos relacionarmos com o nosso filho não tem nada a ver com a existência passada. É apenas uma intransigência, às vezes, do pai de não aceitar os arrombos da juventude, aquela renovação necessária de todo jovem. E quantos pais não aceitam a escolha dos filhos, da sua profissão, do seu namorado, do seu marido? Quantos querem resolver o que é melhor para o filho? Isso em nome do amor, né? Mas isso não é amor, isso é apego, isso é autoritarismo. A pessoa que ama deixa a outra livre para que ela se desabroche, para que ela cresça, para que ela amadureça e consiga, enfim, caminhar com seus próprios pés. Porque a gente sabe também que a evolução é individual. Ninguém pode crescer por você. Nenhuma mãe, por mais boa vontade que tenha, pode fazer o papel que cabe ao filho do próprio amadurecimento e evolução espiritual. Então, o pai, às vezes, é preciso ter um pouco de compreensão com esse filho, ter um pouco de boa vontade, de compreender as diferenças que existem e são cada vez maiores, porque a evolução tecnológica do mundo é enorme. Então, o filho também precisa, por mais que a gente entenda que a adolescência, a juventude, seja uma época complicada, mas a bondade e a misericórdia, ela tem que estar presente no nosso coração desde sempre. Então, é preciso ter um pouco mais de paciência com aquele pai, com aquela mãe, que passou dias, horas, noites sem dormir, dando uma madeira, correndo com o filho com dor de barriga, com cólica, às vezes sem dinheiro para comprar o que é essencial, mas se virando para que os filhos tenham o necessário. E muitas vezes o filho ignora tudo isso, sabe? Então, assim, a gente percebe que muitas vezes esses desentendimentos ocorrem por puro egoísmo de ambas as partes. Então, por isso, essa necessidade de conversar nessas aulas de psicoeducação sobre a importância da família, sobre a necessidade que a família tem de viver bem, para que ela cumpra a função para a qual ela foi criada.
Em regra, nós pensamos apenas em atender às nossas necessidades, mas a família nos obriga a pensar também no outro. E assim, dessa forma, quando você é obrigado a pensar no outro, você começa aos poucos a se libertar um pouco daquele egoísmo e daquele orgulho que são as causas principais de todos os nossos outros vícios e todos os males que a gente enfrenta no decorrer da vida e da existência. A gente sabe também que a família, como eu disse no início, paradoxalmente, o lugar onde que a gente tem os maiores afetos também, onde a gente se expõe como nós somos verdadeiros. Então, assim, eu li alguma vez, eu nem sei em qual livro que foi, mas acho que foi o André Luiz que disse, se você quer viver bem com seus familiares, trate-os como se fosse visita. Porque na sua visita, você trata bem, você oferece um copo de água, você oferece a melhor parte do almoço, da carne, você pergunta como vai, tudo bem, dormiu bem, posso te ajudar em alguma coisa? Faz tudo para que essa pessoa se sinta à vontade e se sinta feliz na sua casa. Não é verdade? Você sabe que todas as visitas que chegam na nossa casa são tratadas dessa forma. Mas nós não tratamos os nossos familiares dessa forma. Muito pelo contrário. A maioria de nós acorda e nem bom dia fala. E sabe, se a gente pensar bem, a gente deveria ter um pouco mais mesmo desse verniz, dessa educação dentro de casa, que seria talvez um lugar muito mais agradável de se viver. Mas é lá nessa casa que as nossas máscaras caem e a gente se mostra como nós somos verdadeiramente. E é por isso que eu sou da opinião que quando a gente está fazendo aqueles nossos exercícios de autoconhecimento, eu penso que é muito importante, seria muito interessante que a gente pedisse para um familiar mais próximo que nos ajudasse nos apontando o que ele acha que a gente precisa melhorar. Porque são essas pessoas que sabem apontar os nossos reais defeitos. A gente, que tem muito orgulho, muitas vezes a gente ignora ou não aceita as nossas características. Mas conversa com o filho, conversa com o pai, conversa com o marido, que às vezes essas pessoas conseguem falar direitinho. Eu acho que essa pessoa, meu pai precisava de ter um pouco mais de bom senso, de calma, de tranquilidade. Eu acho que a minha mãe podia ser um pouco menos autoritária, controlar um pouco menos. Mas a gente não gosta de ouvir isso, né? A gente não gosta de ouvir a verdade. Porque se vocês pensarem bem, a psicologia ensina que aquilo que irrita no comportamento alheio talvez seja algo que está dentro de você e você não admite. Então você se irrita visualizando aquilo no companheiro, no seu amigo, no seu filho, principalmente no marido. O marido consegue irritar a gente muito porque ele faz muitas coisas que a gente mesmo faz ou teria vontade de fazer e a gente fica com raiva. Então, é o espelho que a gente vê refletir. Vocês percebem como que as relações familiares, elas são, assim, bastante complicadas e, ao mesmo tempo, tão importantes, tão ricas para o nosso crescimento? Conviver, infelizmente ou felizmente, para a maioria, né, eu acho, acredito, eu tenho fé que conviver é preciso para a maioria, felizmente. A vida em família, ela pede essa proximidade física e emocional. Embora na atualidade, na verdade não na atualidade, porque a pandemia tem feito com que a gente passe mais tempo junto. Mas fazendo esse parênteses aí da pandemia, a verdade é que os pais e filhos eles estão vivendo cada vez assim mais distantes. Porque os pais trabalham muito, porque muitas vezes precisam de mais de um emprego, ficam o tempo todo fora de casa, o trânsito não permite que a gente almoce em casa, e cada um almoça no horário, nunca se encontra. E também a questão tecnológica, né, do celular, que mesmo se vocês estão juntos, nós estamos sempre mexendo no celular, e invariavelmente, dentro da casa, as pessoas se comunicam por mensagem de WhatsApp. Um está na cozinha, o outro está na sala conversando por WhatsApp. Então, assim, existe um certo distanciamento. Os pais estão delegando cada vez mais funções que são características próprias dos pais para os seus funcionários, para a escola, para o avô, para o tio, para uma babá. Que é uma dó, é uma judiação, né? Perder essa parte maravilhosa e importante do crescimento dos filhos. Então, aquela oportunidade que você tem de passar valores importantes
e você deixa isso passar e ele aprende valores na rua, e às vezes valores errados. Daí, assim, a gente às vezes se espanta com a quantidade de usuários de droga, pessoas que não dão valor à família, relacionamentos que não vingam nada, a busca desenfreada pelo prazer, porque não aprendeu em casa, não aprendeu, não teve o exemplo, que é o que realmente determina uma boa estrutura familiar. Então, é preciso, gente, que quem quer realmente ter uma vida melhor, uma vida tranquila, conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem problemas de culpa, de consciência, é preciso se esforçar para ter uma vida melhor na família. Assim. Às vezes é difícil, é complicado, mas é muito prazeroso. Se a família não vai bem, é porque as nossas atitudes também precisam de mudança. E muitas vezes a gente só dá valor ao trabalho, aos bens materiais, às conquistas, né? A comprar e adquirir coisas. E a gente se esquece, né? Do quanto que é gostoso almoçar junto, contar uma piada, refletir, assistir um filme junto. É muito gostoso. De certa forma, muitas famílias conseguiram recuperar isso na pandemia, né? Aqueles períodos principais, assim, onde a quarentena estava mais rígida, e muitos foram obrigados a ficarem juntos, muitos conseguiram isso. Infelizmente, outros tantos ficaram assim, ainda com os ânimos mais acirrados. E assim, qual seria para a sociedade, o que seria da sociedade, na verdade? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, que fala assim, o que seria da família se esses laços familiares acabassem, se eles se relaxassem e se afrouxassem? O que aconteceria? E a resposta é, haveria o recrudescência do egoísmo. O que seria a recrudescência do egoísmo? Seria um aumento gigantesco desse egoísmo, um retrocesso enorme de tudo aquilo que a humanidade já conquistou. Daí a gente vê, então, a importância da família, que, além de tudo isso que a gente já conversou, ela tem um papel fundamental na questão da extinção ou do extermínio do egoísmo. Porque a gente sabe que, por tudo que foi exposto aqui, que a gente precisa ser mais colaborativo com as pessoas, ter pessoas mais indulgentes, mais caridosos, mais fraternos. Isso necessariamente faz com que o egoísmo vai diminuindo e perdendo um pouco de espaço na nossa vida. E assim, já quase finalizando, eu queria dizer assim, o que fazer, né? Como é que a gente pode fazer para que a gente melhore um pouco esse relacionamento no dia a dia, de maneira objetiva? Um dos principais, uma das principais coisas, né, que a gente poderia fazer seria na questão da raiva, naquele momento de raiva que todo mundo tem, e na família é onde que a gente deixa essa raiva explodir, assim, livre e leve e solta. Nesses momentos, a gente precisa pensar e refletir um pouco. E muitas vezes a gente fala tanta coisa que a gente realmente não deveria falar, magoa tantas pessoas que mereciam só o nosso amor. Então, vamos tentar, naqueles momentos assim, de DR entre marido e mulher, se você ficou com muita raiva, está muito irritado, procura refletir um pouquinho mais e respirar, contar até 10 e deixar com que aquilo seja conversado no momento onde a raiva esteja assim menor, onde que você esteja com o seu equilíbrio mais recuperado e possa dialogar em vez de discutir. Então, o conselho seria controle a sua raiva, evite frases assim que você fale coisas que você realmente não pensa, apenas com o intuito de ferir o outro. Você percebeu que seu celular, seu familiar está irritado, né? Então, assim, não queira ter sempre a última palavra, seja ser o dono da verdade, não. Às vezes, deixa a pessoa falar sozinha, se for o caso, e no momento mais apropriado, reflita, discuta, converse com ela e fala, olha, eu não achei legal aquilo, não acho que as coisas não podem ser resolvidas dessa forma. Conversar com calma sempre é o melhor caminho.
às vezes, 1 minuto de cólera pode fazer com que uma relação linda de tantos anos se acabe num minutinho. Porque uma relação, quando ela quebra, é igual um cristal, mesmo que cole, não fica mais a mesma coisa. Então, vamos ter um pouco mais de paciência, sabe? Porque a gente se comunica com as pessoas não só com palavras, mas também com olhares, com gestos, com o nosso corpo fala. Vamos prestar atenção àquilo que o nosso corpo está falando. Vamos ser mais gentis uns com os outros. E finalizando, gente, eu quero dizer assim, que todos nós desejamos viver num mundo melhor, desejamos uma mudança na sociedade para melhor. Mas toda mudança na sociedade, ela necessariamente passa pela mudança do homem dentro da sua própria casa. Então, eu espero que todos tenham colocado suas águas para fluidificar. Quem não pôs, ainda dá tempo, porque eu estou encerrando agora aqui essa live, mas as pessoas que estão em tratamento, elas devem permanecer em oração, porque o tratamento mesmo com os médicos vai continuar. Então, vamos mais uma vez elevar o nosso coração a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria, bom senso, para que a gente faça sempre as melhores escolhas, para que a gente tenha sempre calma e paciência na hora de tomarmos as nossas decisões, e que a gente tenha uma boa noite de sono, consiga assimilar as coisas que ouvimos nessa noite, e que Deus esteja com todos, que Deus esteja nos protegendo. Uma boa noite a todos. Lembrando que amanhã nós temos uma live de perguntas e respostas sobre o Evangelho, onde o Carlos irá responder perguntas e questões bastante interessantes e meio difíceis sobre o Evangelho. Então, sintonizem amanhã às 7h30. Quem quiser, ainda dá tempo de mandar perguntas. Boa noite a todos e fiquem com Deus.